Olá, gente, tudo bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Felipe, sou mais um adicto em recuperação, estou limpo hoje, isso é o melhor que eu faço por mim. Já vem acontecendo algumas 24 horas, graças ao meu poder superior e minha boa vontade, mas não é mais do que uma obrigação. Primeiro eu vou falar sobre o vídeo de ontem, que não teve vídeo ontem, porque eu gravei, upei, botei para edição, só que o vídeo se perdeu no meu celular, não sei onde ele foi parar, ele não subiu para a internet, para a nuvem e nem consigo achar no meu celular, não sei o que aconteceu com ele. Então vamos ficar sem vídeo na sexta-feira. Era um vídeo bom falando de sexta-feira de prevenção de recaída, mas felizmente perdi. Então vamos pro vídeo de sábado, que é hoje. Aconteceram algumas coisas essa manhã de hoje foi muito interessante. Eu fui dormir tarde ontem, porque eu estava com a minha filha mais velha, a gente ficou vendo algumas coisas de televisão e tal. Aí fomos dormir umas 2 horas, minha filha mais nova também está aqui. Minha filha pequenininha de 5 anos acordou às 4 horas da manhã. Cara, ela acordou numa pilha. Parecia que tinham trocado a bateria dela inteirinha. E papai pra cá, puxava pra cá, puxava pra lá, puxava pra cá, puxava pra lá, e eu sem dormir. Só que, cara, eu falei com um amigo que me deu um bom dia, estava no WhatsApp. Ele falou, cara, isso é o prazer da recuperação. Eu dei conta de que isso é verdade, né? Se eu não tivesse limpo, quando que um sábado eu ia estar brincando com a minha filha de 5 anos, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã? Ela me chamando e eu com saúde, com felicidade, com amor para atendê-la. Se eu levantasse, eu ia estar completamente impaciente, de ressaca. Mas não, só na recuperação isso é possível. Só na recuperação isso é possível. Se a sua filha chamar por você e você atender com felicidade às 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e brincar, e ceder, e fazer cavalinho, e empurrar no balancinho, na rede. Cara, isso é mágico, isso é um milagre. Isso é um milagre para o adicto. O adicto em recuperação sábado, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, estar feliz brincando com uma criança de 5 anos é um milagre. E isso me chamou a atenção porque ele teve essa percepção e eu estava na pilha de dormir, né? Mas eu estava brincando, eu estava me doando de verdade, porque eu sabia que eu não ia conseguir dormir até as 10. Então eu estava lá, eu falei, porra, então tá com a bateria trocada, cara. Então, ele falou, irmão, isso é a recuperação. E me dei conta de que é verdade. Não troco esse momento por nada na minha vida. Não troco por nada, nada. Nem por estar dormindo naquela hora. E ela brincou comigo até às 7h30, minha mãe acordou, aí ficou um pouquinho, eu tirei um cochilo, 9 horas, levantei de novo, continuei brincando. Agora que ela dormiu de novo, são 2h30 da tarde que eu estou gravando esse vídeo. Quando eu estava nativa, eu perdi esse contato, cara. Eu não tinha esse contato. Minha filha pequena, a outra era pequena também. A mais velha era pequena nessa época. Ela, então, poxa, perdi muita coisa dela. E é muito bom ver os filhos crescendo, brincando, querendo a presença. São coisas que vão marcar na vida da criança para sempre. E marcam na minha. Na minha vida, esse dia está marcado. Eu vou lembrar até o último dia da minha vida de hoje. Pelo momento que passamos nós dois, sabe, de conexão, de amor, de carinho, de afeto, de doação. Isso é mágico, cara, isso é mágico. Então, uma palavra que eu quero levar hoje para as pessoas é o prazer da recuperação. Momentos que você só terá estando limpo, estando sóbrio, estando buscando a recuperação de fato, vivendo só por hoje, buscando a leveza. Já é um momento pós aquele momento de abstinência, de tensão, entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, adicto, se tu ainda sofre, sei que você não vai parar por causa dos outros, mas essa sensação não é por causa da minha filha, é por causa de mim. Eu me senti medalhista olímpico. Hoje tive 3 ouros e eu me senti um dos ouros da Olimpíada. Porque o prazer foi tão grande, foi tanto prazer, que eu não troco aquilo por nada no mundo. Parece que foi que 1 minuto daquele valeu a pena todo o esforço que eu tive nessa recuperação, todos os
crise de ansiedade que eu tive, todas as crises de abstinência que eu tive, todas as dores que eu senti, 1 segundo de hoje valeu tudo a pena. Porque eu larguei o inferno e agora eu estou no paraíso. Então, adicto, sai do inferno, que a única forma de chegar na luz é estando limpo. Você vai trocar o inferno pelo paraíso, mesmo que o paraíso às vezes tenha seus momentos tristes, ruins, de raiva, mas a felicidade que você tem é uma felicidade de verdade. Não é aquele prazer imediato do uso de droga, que é fugaz e vazio e insatisfatório. Você vai ter momentos de prazer que são completos. Não existe lacuna a preencher. Então, adicto, de verdade, faço votos para que você se mantenha limpo hoje. Faço voto para que esse só por hoje se mantenha pela sua vida, mas que seja só por hoje, que é o dia mais importante, para você experimentar o que eu experimentei hoje. Já havia experimentado outras vezes, mas hoje está muito latente, está muito sensível, está muito no coração, está muito na alma ainda. Então eu queria falar dessa forma. Então, eu desejo para você, adicto, o que eu vivi hoje. Eu não desejo para ninguém no mundo um dia meu nativo, mas eu desejo para todos vocês a minha manhã de hoje. Perfeita, linda, limpa, amorosa, carinhosa. Um dia para eu levar para o resto da minha vida. Valeu, adicto. Vamos concluir com a nossa relação da serenidade. Hoje é sábado, hoje também é perigoso. Vamos não manter no só por hoje, porque senão a gente fica mais fino que prego na gelatina. Então só por hoje se manteremos, só por hoje eu não vou usar haja o que houver, morra quem morrer, nasça quem nascer. Hoje eu não vou ao uso, só por hoje. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona, está funcionando para mim, vai funcionar para você também. Salva a tua vida, que tá... isso já está salvando a minha. Valeu, adicto.